E nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glauco. Rogério, ontem o Partido Liberal, PL, anunciou oficialmente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição à presidência da República num evento realizado no Maracanãzinho. E ali nós tivemos, para variar, ataques ao Supremo Tribunal Federal, também algumas ameaças pouco veladas, chamamentos, inclusive, em defesa da liberdade para o povo ir para as ruas no 7 de setembro. De uma forma geral, como é que você viu esse lançamento, a performance do presidente nesse evento, Rogério? Glauco, o que chama mais atenção nesse evento é o fato de que pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, é que o Bolsonaro ele está reagindo a um movimento político de grande envergadura feito pela campanha do presidente Lula. Né? A campanha, como a gente sabe, fez um grande ato público na Cinelândia do Rio de Janeiro há alguns dias, e isso chamou uma quantidade enorme de pessoas, mais de 70 mil pessoas, na estimativa mais pessimista, e o Bolsonaro se sentiu na obrigação de reagir a isso no lançamento oficial de sua candidatura. E ele fez isso no Maracanãzinho. O Maracanãzinho cabe 11, 12 mil pessoas e, pelo que consta, havia somente 7 mil pessoas, ou seja, 10 vezes menos gente do que no ato público do Lula no Rio de Janeiro. Né? Então, essa reação demonstra que o Bolsonaro ele começou a ficar nas cordas. Né? Ele não está mais dando o tom da campanha como ele fazia antes, com as fake news, com a movimentação da Deep Web, das mensagens de Telegram, de Zap, etc. Ele não tem mais, vamos dizer assim, o controle narrativo da campanha, porque a estratégia que foi vitoriosa até agora foi esse chamamento do povo às ruas, funcionou, está funcionando. A campanha do Lula está rodando pelo país sempre com multidões bastante consideráveis, e isso deslocou, vamos dizer assim, a estratégia de campanha. O Bolsonaro agora não pode mais ficar falando sozinho nas redes, ele tem que efetivamente mostrar poder de fogo, e esse poder, entre aspas, né, obviamente, esse poder de fogo que o Bolsonaro tem que mostrar é nas ruas. E esse lançamento da pré-campanha dele, no meu entendimento, se mostrou um relativo fracasso, visto que ele não encheu o Maracanãzinho, que já é um local relativamente pequeno, dado o número de intenções de voto que até hoje estão aí vinculados à candidatura do Bolsonaro, e isso, de alguma forma, já mostra o enfraquecimento de sua campanha. Né? E eu acho que esse é o diagnóstico a princípio que a gente pode fazer, não é o enfraquecimento da campanha e não mais uma atitude ativa de controlar a narrativa, de propor a narrativa. O Bolsonaro agora passou a reagir à narrativa de que a democracia se faz nas ruas, e, nesse sentido, a campanha de Lula está sendo vitoriosa no momento. E também indo por esse tipo de narrativa mesmo, né? A gente tem aí uma certa dificuldade em ver como que Bolsonaro vai conseguir, justamente por conta dessa falta de adesão do público ontem, Rogério, como ele vai conseguir cumprir a expectativa em relação ao 7 de setembro, né? Porque é uma aposta também retórica dele, em todo o discurso ele vem citando isso, falando ainda, né? Porque nós temos aí uma data redonda, é o bicentenário da independência. Só que no ano passado houve ali bastante gente, é verdade, em algumas capitais, com uma estrutura muito grande, né, com financiamento, inclusive apoio de setores do agronegócio, depois isso foi revelado, só que agora a gente já vê, inclusive, que o agronegócio está rachado também em relação ao apoio a Jair Bolsonaro. Nesse sentido, Rogério, essa aposta no 7 de setembro fica maior ainda para a campanha de Bolsonaro? Eu acredito, Glauco, que um dos erros estratégicos da campanha de Bolsonaro foi apostar no 7 de setembro, ou seja, é uma data muito longínqua,
na qual ele ainda não teria o controle do tamanho desse negócio, né? Então, a gente está percebendo que, realmente, apesar de todos os benefícios que ele conseguiu, junto com Arthur Lira, dar ao Centrão no Congresso Nacional, né? O Arthur Lira, o presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, ele não conseguiu ainda a galvanização de um apoio fiel do Central, que vamos dizer assim, um oxímoro, né? É uma coisa que não acontece, um apoio fiel do Centrão. Mas, por conta disso, o 7 de setembro efetivamente pode ser menor do que foi o ano passado. Tá? E eu acredito que o ano passado foi um tiro pela culatra. Ele não tinha acumulado força suficiente para realizar um 7 de setembro com golpe de Estado, com invasão do STF, e agora ele tem menos força ainda, porque, às vésperas da campanha, ele não conseguiu mostrar liderança política, ele continua a quase 20 pontos atrás do presidente Lula, e isso faz com que as forças políticas que antes ainda conseguiam apostar no Bolsonaro, no seu terceiro ano de governo, né, no passado, hoje já não tenham mais uma perspectiva de manutenção do poder, né? Essas forças políticas, elas estão vendo aí o derretimento da campanha do Bolsonaro, a afirmação da campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, e isso faz com que o 7 de setembro Bolsonaro provavelmente possa ser um tiro no pé, né? E, no máximo, uma quartelada organizada, mas aí por forças minoritárias, né? por grupos financiados, e não por um movimento popular espontâneo que tome a Praça dos Três Poderes. Eu não acredito que isso vai acontecer, e, portanto, aí, esse é mais um tijolo, né, no caminho do descrédito e do processo de criminalização do próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro, que tem estimulado reiteradamente esses ataques às instituições, ataques esses que são inconstitucionais, são ilegais, e isso aponta aí para um movimento natural de punição do Bolsonaro, apesar da falta de iniciativa, da leniência criminosa do Procurador-Geral da República, que tem se negado a iniciar os processos contra o presidente, que foram, muitas vezes, ali já chancelados por investigações do próprio STF. Então, esse é um problema que a gente vai ter que resolver também no processo político a seguir. Agora, existe uma preocupação, né, que é pública, da campanha de Jair Bolsonaro também em relação ao eleitorado feminino, né, onde a candidatura dele tem uma adesão muito baixa. E ontem nós tivemos a primeira-dama Michele Bolsonaro fazendo um discurso ali, inclusive ela foi precedida pelo próprio presidente dizendo, né, falando uma passagem bíblica sobre o valor da mulher virtuosa, né, e o discurso dela é bastante carregado de religiosidade ali, de moral, e puxa, na verdade, para um segmento do eleitorado feminino, né? Não é para todo o eleitorado feminino, Rogério. Só que, assim, isso você acha que tem alguma efetividade, já que, inclusive, a gente acompanhou há pouco aqui uma reportagem do Igor Carvalho com locução da Nara Lacerda, do Brasil de Fato, mostrando que o PL não tem uma candidata mulher sequer aos governos estaduais. Então, isso ele tenta falar com o segmento feminino, só que é só com uma parte, já que é aquele que, na verdade, entende que a mulher deve mesmo ficar alijada da política, ou deve ser uma espécie de auxiliar do homem, Rogério? Glauco, eu diria que, no Brasil, uma verdade, um fato concreto na vida da maioria das mulheres é a ameaça constante de violência, especialmente de violência doméstica, né? A gente sabe que a maioria das mulheres que sofrem violência e sofrem, inclusive, feminicídios, são mulheres que têm como algozes os seus companheiros. E o Bolsonaro, nesses últimos 4 anos, pelas várias falas que ele realizou, ele se mostrou como um sujeito extremamente violento, inclusive em relação às mulheres, especialmente em relação às mulheres, né? As falas que diminuem as mulheres, que subalternizam as mulheres, que entendem que as mulheres devem ser subordinadas, inclusive, através da violência, né? Essas falas, elas calam fundo mesmo, se não forem racionalizadas, nas mulheres do país que estão em situação de fragilidade,
né? Então, o Bolsonaro hoje ele não representa um discurso, ele não representa uma postura que seja, vamos dizer assim, benquista pelas mulheres. Isso se comprova nas pesquisas eleitorais, em em todas as faixas de renda e faixas etárias, o Bolsonaro tem perdido assintosamente o apoio das mulheres, né? Um apoio que anteriormente já foi significativo, hoje é muito diminuto, e isso faz parte do processo de afirmação de um determinado modelo de narrativa, e faz parte de um processo de conhecimento de alguém que não é mais apenas um candidato, e sim alguém que governou o país, que está governando o país há 4 anos, e as pessoas não têm mais ilusões acerca de quem seja o Jair Bolsonaro. Então, acredito que esse movimento da Michelle Bolsonaro, do Bolsonaro, de eventualmente falar para um público seleto, vinculado ao pentecostalismo, né, o público feminino, ele é inócuo em relação à grande política, não é? A gente tem aí uma cisão entre discurso e realidade, né? Como você disse aí, o partido Bolsonaro não tem mulheres representantes e se colocando como candidatas em vários estados do país, e isso demonstra claramente a falta de cuidado, né, o desinteresse, né, do Bolsonaro em relação a participação das mulheres na vida pública, que é uma coisa que nós precisamos que aconteça. Existe legislação, inclusive o próprio partido do presidente não consegue alcançar os vetores mínimos que a legislação exige em termos de participação feminina nas candidaturas, né? Então, eu acho que a prática, o exemplo do Bolsonaro é o que demonstra efetivamente a sua desqualificação entre o público feminino. E sobre essa questão das pessoas não terem mais ilusão de quem é Jair Bolsonaro, Rogério, na semana passada, depois do encontro ali do Bolsonaro com embaixadores, a gente escuta, né, na mídia tradicional principalmente, aquelas vozes em off dizendo: olha, pessoas da campanha do Bolsonaro ou do Centrão estarão incomodadas com os ataques, né? Militares também não teriam gostado, alguns. Ou então aquele discurso de que tem uma ala técnica e outra ideológica no governo. Mas ontem foi um evento oficial de campanha em que Bolsonaro simplesmente repetiu os ataques que faz o STF, fez convocatórias que deixavam no ar inclusive uma certa dubiedade em relação ao estímulo à violência política mesmo, ou seja, fez mais do mesmo. Quer dizer, a essa altura do campeonato não dá para dizer que alguém que está junto com Bolsonaro, como por exemplo o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava lá presente, não sabe o que é e o que representa o governo dessa pessoa, Rogério. Com certeza, Glauco. A gente tem observado, desde que o Bolsonaro apareceu na vida pública, um insistente discurso de ódio, um discurso de discriminação. As eleições do Bolsonaro em 2018 foram baseadas em fake news. O Bolsonaro governou através de fake news, de discursos que promovem violência. Então, a capacidade política da existência do Bolsonaro, o fato dele continuar presidente da República até hoje, não ter sofrido impeachment, diz muito mais sobre a leniência dele com os movimentos de privatização do país, né, de empresas públicas e assim sucessivamente, né, de desmonte da Petrobras, venda da Eletrobras. Então, essa pauta neoliberal, que é tão cara aos donos do poder, vamos dizer assim, ela é a pauta que permitiu Bolsonaro sobreviver, apesar do seu discurso vazio, apesar do seu discurso violento, apesar do seu discurso sem sentido. Então, não existe, vamos dizer assim, uma separação entre a postura ideológica, não é, do Bolsonaro, que é uma postura de descrédito de qualquer institucionalidade possível, uma postura que não quer saber da estruturação de uma ordem social em que se possa conviver com a pluralidade, e esse discurso ele se casa perfeitamente com o discurso técnico, abre aspas, do desmonte do Estado brasileiro, né? Obviamente que esse discurso também é ideológico,
Então, não existe distinção entre discurso técnico e discurso ideológico no governo Bolsonaro. É tudo ideologia, uma ideologia de desmonte. É por isso que o Bolsonaro permanece como um ativo importante para os setores específicos da economia que querem se locupletar desse processo de desmonte do país. Mas isso, obviamente, tem um teto, tem um limite. O Bolsonaro chegou nesse limite. Me parece que agora a gente está no momento das forças econômicas entenderem, inclusive, a necessidade da reconstrução da ordem econômica e da ordem política do país, sob a possibilidade de a gente não ter mais condição de ninguém, vamos dizer assim, lucrar com a existência do Brasil, né? A gente, diante de um segundo governo Bolsonaro, estaria claramente num processo, eu diria, de africanização do país, de balcanização do país, né? De divisão, de violência, de desmonte de qualquer tipo de condição de governo de fato. E isso eu acredito que as pessoas já têm percebido que não é o caminho, não é o futuro do Brasil, e por isso o Bolsonaro está sendo até agora rejeitado nas prévias eleitorais, aí, nas pesquisas eleitorais para 2022. Eu acredito que isso se confirme, e se o Bolsonaro resolver dobrar a aposta e efetivamente chancelar um processo golpista no 7 de setembro, tanto mais ele vai se isolar junto a maioria do eleitorado, vai ficar acantonado ali no radicalismo de extrema-direita que ainda o apoia. Rogério, a gente já está chegando ao final da entrevista, mas queria que você falasse primeiro a respeito, né, dessa questão da pré-venda do seu livro aqui, Agonia e Vertigem, o sequestro da democracia no Brasil, pela Cotter Editorial. Queria que você desse uma rápida pincelada aqui para a gente e depois vamos marcar aqui uma nova entrevista para você falar sobre o livro mais profundamente também. Pois é, Glauco, eu acabei de receber o link aí da editora agora de manhã, eu fiz questão de passar para vocês, então a gente está começando a trabalhar esse livro agora. É um livro que eu venho escrevendo desde 2014, a partir de crônicas e textos que publiquei em vários blogs da blogosfera progressista, analisando o andamento político do país, seja no que diz respeito às questões políticas propriamente ditas, seja no que diz respeito a questões que envolveram a participação política de setores do judiciário no golpe de 2016 e desde então até hoje. Então, é um livro que é dividido em duas partes. Numa parte eu falo das questões políticas a partir do xingamento feito a presidente Dilma no Itaquerão em 2014, durante a inauguração da Copa do Mundo, até agora as vésperas das eleições de 2022. E na segunda parte do livro eu faço uma trajetória aí do desmonte da política a partir da judicialização, a partir da criminalização da política, em especial do Partido dos Trabalhadores, especialmente com a Operação Lava Jato. Então, desde 2014 também eu monitoro a Operação Lava Jato, tenho escrito de forma sistemática, denunciado a operação. Em 2016 eu escrevi um texto que está nesse livro aí, assinado por alguns outros professores comigo, informando, dizendo quem quer prender o Lula em 2016, né? Então a gente já antecipava que esse era um movimento da Lava Jato, que se concretizou 2 anos depois, e esse livro, de alguma forma, faz um retrato do país de 2014 até agora, né? Meu último texto do livro foi escrito há algumas semanas, então é um livro que está bem fresco, com análise bem interessante, no meu entendimento, sobre a realidade brasileira dos últimos anos, né? E, obviamente, eu não me furto a fazer algumas análises políticas mais profundas, obviamente com um discurso palatável para quem não é da área, mas né, a ideia do livro é que ele seja um livro de grande alcance, mas eu não me furto de trabalhar com conceitos como fascismo, estado de exceção e assim sucessivamente. Então, quem tiver interesse em compreender melhor esses fenômenos, eu trato deles de forma bastante consistente no texto também. Né? Não falo só de política, falo também dessas questões políticas estruturantes, né? E falo também de questões de natureza jurídica no que diz respeito ali às violações de direito realizadas pela Operação Lava Jato. Então fica aí a dica, Agonia e Vertigem, o sequestro da democracia no Brasil, do Rogério Dutra, e só conferir lá no site da Cotter Editorial, é kotter.com.br.
Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até, Glauco. Sigo aqui à disposição. Um abraço para vocês aí. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, Rogério Dutra dos Santos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.